Porque as pessoas já faz um tempinho que fala que já sabe por que os hospitais estão abastecidos, os asilos, os manicômios, a clínica psiquiátrica, um monte de gente que tá ficando doidos e ficando todos loucos. Tá entendendo? Tá entendendo? É por causa dessa... Tipo, envolvendo eles aqui atrás com o pai do Benjamin e envolvendo essa mulher aí que no qual... Tá entendendo? Já... Isso aqui passa a gente aí desconjurando. E ela ainda abre a boca e diz que quem desobedecer ela tá bem complicada porque ela é herdeira de um reino bilionário. E quem fala é ela, né? A Sarah Jane não. Mas aí elas duas juntas é duas Natasha na vida. Porque para ficarem ricas, as pessoas têm que irem morrendo e entregando para elas, né? Isso aqui é complicado. Porque ela não é quem as pessoas estavam pensando. Porque eu não sei se ela matou a irmã dela, que no qual é tia das pessoas que chamavam a mulher de tia. E eu só, de vez em quando, quando passa alguém aí, fala tipo assim, agora nós já sabemos onde é que tu tá. Nós já sabemos onde é que tu tá se escondendo e tu vai devolver a identidade da nossa tia e tu vai pagar o que tu fez com a nossa tia. Tá entendendo? Porque aqui tinha até uma sobrinha da Maria, a mulher do Maranhão, tá entendendo? Mas só que se ela veio para esse meio ou ela fez acordo com essas raparigas pessoal daqui, ela deveria ter prestado atenção. Porque então ela transou também com o Maranhão, separando a tia dela do Maranhão e o Maranhão da tia dela, né? Que é essa Maria, né? Moisés? Moisés? Moisés tá apertado por causa da moto dele, tá entendendo? Aí ele já vai economizando para ir pagando a moto dele todo mês, tá entendendo? Em vez de sei lá, comprar uma moto já, né, de segunda e economizando e comprar uma melhorzinha, tá entendendo? Mas aí eu não sei quem que se responsabilizou em tirar essa moto pra ele, tá também? Tirar pra ele, que no qual as outras e algum deles aqui ia matar ele no acidente. Matar o meu filho Moisés no acidente. É por isso que já mandaram eles aqui se afastar do Matheus, porque o Matheus não tem nada a ver com quem vendeu a moto pra ele, que no qual ele tá andando agora, porque quantos e quantos não compram moto? Agora, se eles aqui for acusar de todas as motos que são vendidas e as pessoas comprarem, se eles aqui forem acusar de roubo, mano. Hã? Porque elas aqui, gente daqui vai devolver as senhas dos carros que são usados para trabalhar nos órgãos municipal, estadual e federal. Até os ônibus que foi comprado com o restante do dinheiro da herança da Maria Fumaça, que eu nunca recebi, tá entendendo? Foi que ficou um pouco, foi que foi usado para comprar os ônibus, tá entendendo? Vou devolver tudinho. Devolver tudinho.
É complicado. Porque a Laurinda é irmã mesmo da Vitória, não é mãe. E graças a Deus, e o pai de sangue da Vitória tem que agradecer muito a Laurinda e até recompensar com, não com muito, mas com o que ela é digna de receber como recompensa. Porque se a Vitória não tivesse com a irmã dela, a Vitória já era morta. O Domingo, a Ivone, a Natasha, a Samaria, a Jussiane, Zélia, o pai do Benjamin e gente daqui tinha matado a Vitória. Não adianta dizer que o pai do Benjamin é amigo que, a Ivone com ele, e Natasha, e Jussiane, Domingo, e Zélia, não. Esses daí que querem ver a minha morte, nunca foram meus amigos, nem da minha filha, e nem dos meus filhos, e nem da humanidade, é porque não tem o nosso sangue. O direito é meu e desse neto do meu avô que anda de moto pra cima e pra baixo, que ele tá sendo enganado. E eles três ainda acham e ainda tem raparigas e algum deles que abre a boca e diz que o truta que anda de moto tem que trabalhar de graça, ser escravo mesmo. Mas ele não era para estar vivendo essa vida e muito menos de escravo, porque ele nunca foi indigente e nunca foi um capanga. Ele que é o pai da Bela Vitória, o primeiro pai biológico da Bela Vitória, aqui no qual eu, a Bela Vitória e ele abrimos o futuro, tá entendendo? Tu acha que se ele soubesse da verdade, ele ia querer matar a humanidade que tá dentro do meu rei, que tá dentro dessa terceira, tá dentro dessa bola que é Vênus, que no qual representa não é segunda, é terceira geração. Tu acha que ele ia querer matar a humanidade inteira, acabando com o próprio futuro, que no qual até ele com sacrifício e sofrimento ajudou eu e a Bela Vitória a abrir? Eu acho que não, né? O problema é que chamo de Antônio, tanto pro Elvis Antônio Rocha como pro outro Antônio, entendendo? Porque o Elvis Antônio Rocha, que chamo de Antônio, se ele casasse comigo, ele tinha direito na metade do reino, porque eu tenho a ver com o reino. Com o verdadeiro reino. Não é a outra pra ali que quer ser a herdeira de um reino bilionário, entendendo? Dentro de um reino não existe só bilhões, existe as vidas. E tudo que há de mais sagrado como beleza, que representa a mãe natureza, tá entendendo? É a aurora de Deus. Eu sou a aurora de Deus. A joia rara. Tá entendendo? Ai, tá me coçando aqui. Tá entendendo? Porque aí, como o primeiro pai da Vila Vitória não tava sabendo que ele é o pai da Vila Vitória, é como se pessoas daqui que pensavam que era mais esperto e fazendo algum acordo com ele, que no qual depois eu falar para ele que poderia envolver a Vila Vitória, e aí ele ia se complicar para dizer que ele mesmo tinha dado a Vila Vitória, não sei para quem, não sei para quem, não sei para quem, não sei para quem, para ele se complicar, mas ele não sabia que era o pai da Vila Vitória, não. Tá entendendo? E sim, esse pessoal daqui, como o pai do Benjamin, sabia. Sabia. Não, coitada não, coitada de vocês. Coitado de vocês que essa herança não é de vocês, não. Nunca foi, nem a primeira caixa nunca foi deles aqui de trás para dividir com o Marconi família, porque aí já foi começando a dívida pendente. A Ivone com a Natasha Domingo já vinham pegando dinheiro emprestado do pai do Matheus, até mesmo antes de me ir morar com o pai do Matheus. Acho que no tempo que o pai do Matheus já
No tempo que o pai do Matheus veio morar pra cá, que no qual a mãe Judite vinha dormir com ele aqui, tá entendendo? E foram valores que nunca pagaram, tá entendendo? Que nunca pagaram. E aí, já foram metendo a mão no que não era deles, com a ajuda do pai do Benjamin e a ajuda de quem se envolveu, tá entendendo? Porque esse que é o problema deles aí atrás, meterem a mão sem pedir até emprestado e sair dividindo. Dívida pendente para todos os lados, tá entendendo? Agora tá aí a situação. Ainda se envolve mais a outra pra ali, tá entendendo? Daqui eu só escuto voz de homem tá falando, é minha, é minha. Pô, dá licença, por que que antes desses quase 22 anos não tava na mão de vocês? Então por que que vocês não aprendem a usar a inteligência? As coisas não é assim não. As coisas não é assim não. Porque ontem parece que eu escutei mesmo tipo assim, alguém falando com a Laurinda, não sei se estava a Sara Jane, a Laurinda ou Samuel, não sei, mas era alguma coisa tipo assim, tá entendendo? E aí é como se elas e algum deles aqui fosse cobrar alguma coisa da Laurinda, sem ser o que anda de moto, tá entendendo? Bom, a Laurinda ia dizer, olha, eu não sou a mãe da Vitória, eu sou irmã. Mas mesmo ela falando assim, eu queria jogar alguma culpa pra cima da Laurinda ou até pra cima da Sara Jane, como sempre. Só que eu detesto esse tipo de homem, tá entendendo? Que pra mim não é homem. Além de ser pilantra, é sem valor, tá entendendo? Somente quando se ajunta junto com elas aqui, ó. Sabendo o que elas são, tá entendendo? Agora, na hora que espoca o segredo dessa mulher e esse casal aí, que ela diz que é filho dela, mano, vai ser pior do que o escândalo que poderia e pode ocorrer dentro dos órgãos municipal, estadual e federal quando descobrir o verdadeiro segredo da Ivone com o pai do Benjamin, que no qual tem o pai adotivo de um capanga, que é outro pombaleza, que não tá entendendo porra nenhuma, né? Ele deve ter a memória programada também por eles aqui de trás, tá vendo? E a Ivone com o pai do Benjamin, isso aí desde quando eles eram adolescentes, mesmo a Ivone mesmo a Ivone não virgem, mas eles já aprontavam junto, tá entendendo? É por isso que o pai do Benjamin escolheu a Ivone com a Natasha, no acordo que o Domingo fez com ele, ele fez com o Domingo. Porque as outras, ele falou que se virasse, principalmente para assumir seus crimes. Agora, se ele soubesse quem se aproximasse para matar a Ivone com a Natasha, ele mandava matar. Ele deu até a vida do Benjamin em troca de salvar a vida da Ivone com a Natasha, tá entendendo? Entendendo? E aí tava falando que o pai do Benjamin, ele nunca foi meu... As pessoas descobriram que o pai do Benjamin nunca foi meu pai de sangue do João nem da humanidade. Ele sempre foi amante da Ivone e macho da Dona França. A Dona França é a Francinete Marreiro da Silva, que tem pessoas que chamam ela de Dona França. Entendeu? Então o pai do Benjamin, mesmo ele sendo meu primo do segundo grau e meu pai de outra encarnação, ele nunca ia ser amigo da minha família, meu pessoal, que no qual representa as minhas nações e minha geração, por ele ser pobre e ele querer ser homem rico, importante. Ele teve inveja de mim também. Na verdade, o pai do Benjamin teve inveja até do próprio filho dele, por não suportar o Benjamin não ter nascido de uma barriga de uma mãe pobre e ele ser pobre no meio de todos os pais da minha seita e do meu seio, tá entendendo?
Então o pai do Benjamin nunca aceitou eu ser rico e ele ser pobre, tá entendendo? E tá entendendo? E é isso que não queria o que. Ó, ele tá dando de moto de novo, né? O truta, né? Ontem eu dormi, mas eu não escutei mais o barulho da moto dele, mas eu dormi, entendeu? E é isso que na verdade, tanto pode ser a mãe de criação dele como esses dois que ele pensou que era irmão dele, tá entendendo? É isso que eles três estão com medo, é do truta saber e quem tá envolvido em ter traído e enganado o truta tá com medo também que o truta descubra a traição que a mãe dele de criação fez na covardia, por trás das costas dele, se envolvendo com quem tá envolvido aqui dessa área, que o pai do Benjamin tá envolvido também, em trair o pai da Vitória de sangue, enganar o pai da Vitória de sangue. Tô entendendo? E eu não sou filha da baixinha, não. Mas eu não sei quem é esse homem que... Eu não sei quem é esse senhor de idade já. Ele é um senhor de idade. Ele já é uma pessoa idosa já. Ele é uma pessoa idosa. Ele já é um senhor de idade. E eu acho que ele não é moreno. Ele deve ser da minha cor, tá entendendo? Ou mais moreno um pouco, mas ele não é negro, que nem a minha família, que tem a pele moreno, que no qual são moreninhos e negros, tá entendendo? Porque a minha pele não é dessa cor aqui não, minha pele é morena, cor de jambo, bem moreninha. Então, eu tenho um avô moreno e negro e tenho um avô branco. Eu tenho um avô branco. Eu tenho bisavô branco. Mas eu tenho meu avô, por parte da minha mãe, que é moreno, que ele é da minha família de negros. Aqui não tem como eles ganhar, não. Nem a Sara Jane, e nem a Vitória, nem minha filha, nem meu filho recebe, não. Eu sou a única que sou original e só dá certo com a pessoa que tá com tudo, que na verdade é o original, positivo, e é eu. Já mandaram um recado para essas raparigas, esses cafetinos, esse pessoal aqui, ó. É impossível ir para o manicômio ou para a clínica psiquiátrica ou para cadeia. Eu sou única. Não existe outra Andréia, só eu mesmo. E se a minha filha Vitória for morta, todas as crianças vão ser mortas. Principalmente que as mães estão com as minhas identidades e meu DNA, envolvendo essa candidatura, e as crianças estão com o RG da Vitória e DNA, e os pais dessas crianças, ou padrasto, estão com os documentos e o DNA do primeiro pai biológico da Vitória. Que envolveram muitos, que no qual acham que tem direito nesse terreno, nessa casa.
Por isso que tava ajudando da fim de mim, da fim da minha filha, do meu filho e da fim até do próprio pai da Vitória, tá entendendo? Que é o pai de sangue. Moisés, Gabriel, tu tá falando com quem? Tu tá falando com quem? Não é pra levar a botija do Matheus? A menina pode precisar pra fazer as coisas. Hã? Agora vocês estão entendendo? Teve um tempo desse que eu tava quase dormindo e eu vi um senhor da minha cor com um pouco do narizinho afilado. Parecia que ele tava numa cama com derrame. Mas só mesmo quem ficou do lado dele foi o neto dele. Porque o neto dele não sabia o que fazer, tá entendendo? Mas ele observava o sofrimento do avô dele sozinho. Só que o avô dele, ele passou praticamente tudo assim pra mim, tá entendendo? Até mesmo pra mim ver e saber de algumas coisas, enquanto pra ele o meu avô passou só um pouquinho, tá entendendo? Não que ele fosse interesseiro, mas era pra o neto do meu avô usar a inteligência e me encontrar, tá entendendo? Porque meu avô não podia falar a verdade pra ele. Então meu avô falou só um pouquinho, que no qual o pouco que meu avô falou pra ele, assim que tivesse uma pessoa tão perseguida e odiada, o tanto que eu passei a ser por elas e algum deles aqui, e até pelo pai do Benjamin, então iria acontecer a mesma coisa com ele. Então aí ele ia pensar, nossa, se aquela mulher é odiada igualmente as pessoas me odeiam, então é ela que é a neta do meu avô, tá entendendo? Porque, ó, o negócio de dizer, porque ela tá horrível por causa da falha do dente que ela tem, pois é. Mas talvez eu tenho que ficar assim, não porque eu sou desmazelada, tá entendendo? Porque se fosse pra mim arrancar esse dente que caiu a obturação, que ele não tá podre, só foi quebrando. Depois que caiu a obturação, já ficou aqui em cima. Não tinha como obturar de novo, tá entendendo? Então ele não tá podre, ele só foi quebrando. Ele não vive com gosto de podre não, tá entendendo? E aí assim, ó, é pra ver quem me ama de verdade e não o que eu tenho, que não é só meu, tá entendendo? Eu não tô falando da minha filha e dos meus filhos, tá entendendo? É pra ver quem me ama de verdade e não me amar por me estar bem vestida, bem produzida, tá entendendo? Tipo, naquela limusine, no carro do ano, com o bolso abastecido de dinheiro, a mesa farta, tá entendendo? No luxo, tá entendendo? Eu tenho que até me acostumando conforme cada cena, porque em todas as minhas histórias, são poucas histórias que na verdade apareço como estar bem. Mas todas as minhas histórias é assim, ó, por exemplo, no início é muito sofrido, principalmente para minha mãe ou para um pai meu. Muitas vezes eu sou criada em orfanato, muitas vezes eu sou criada por mãe adotiva, muitas vezes eu sou criada por pessoas que no qual, com o passar do tempo, é que eu vou descobrindo que eu não sou pobre, tá entendendo? Minhas histórias sempre é assim. E sempre, quando eu gosto de alguém, sempre
querem colocar aquele rapaz como está em uma sociedade muito importante na minha frente, que tô como mendiga, tá entendendo? E na verdade, depois, quando chega no final, que tem um final feliz, aí vão saber que até aquele cara que eu me apaixonei não é tão rico tanto quanto eu, tá entendendo? Você lembra da minha história, A Indomável? Tá entendendo? Você vê que a cabana... Não, ela interpreta a minha história como primeira peça, a primeira estrela, tá entendendo? É o que as pessoas têm que entender, que as minhas estrelas que interpretam as minhas histórias, elas interpretam a minha história, mas elas têm que ser preparadas para, na verdade, aprender os textos, etc, etc. Tá entendendo? Porque elas passam a ser importantes, mas elas têm que passar por esse sacrifício. Enquanto eu vivi na vida real, sentindo na pele. Sentindo na pele, sentindo na alma, no coração e no peito, tá entendendo? Você vê que meu pai, ele tinha uma paciência tão grande comigo, até de me ensinar, sabe? Pegar o garfo, a faca, o lencinho. Porque o meu negócio é comer com a colher e com a mão, tá entendendo? A minha história da Maria do Bairro, tá entendendo? Então são histórias das minhas vidas passadas que elas, com a ajuda deles, querem meter a mão nesse direito, no qual quem interpreta tem seu direito. E os responsáveis, como atores e atoras, auditoras, etc, etc, tem seu direito, mas não. Eles aqui querem tudo isso para elas. E eles crescem o olho em cima. Tá entendendo? Todas as histórias que existem já vêm desde a minha primeira identidade de Eva e Adão e Sara e Abraão. Nunca eu fui uma imunda, uma suja. Sempre a número 1, a produtora, tá entendendo? Como auditora, autora, diretora e produtora do filme. O Jogo Limpo do Meu Avô, sempre eu fui a herança. Sempre. Tá entendendo? Agora, esses homens aí foram pela cabeça delas. Aí, se elas perderem, eles perdem. Mas, porra, dá licença. Não adianta vocês darem murro em ponta de faca. Que o sofrimento de vocês vai ser maior. Principalmente na hora que vocês acordarem desse pesadelo. Olha que nem a minha história de gaivota que voa longe, voa tão alto. Lembra? Café com aroma de mulher. Também eu amo o Tony da Lua, Mulheres de Areia. Sim, a moça também. Tá entendendo? Esther. Quer dizer, são muitas e muitas histórias, muitas e muitas e muitas e muitas novelas. São muitos e muitos e muitos filmes, minisséries, etc, etc. Bom, o que na verdade que passou a ser mais como necessário é desenhos animados, tá entendendo? Mas na hora que eu for me embora dessa casa aqui de Porto Velho de Rondônia, até minhas histórias das minhas vidas passadas, os meus desenhos, vai tudo comigo. Eu levo tudo. E não adianta aqui, porque a Natasha me copiou, tá pra ali. É o tempo todo, eles e elas me copiando. Não serve nem pra ser dublê. Principalmente a Natasha, não serve nem pra ser dublê. Porque o que querem é complicar minha vida pra ganharem. E com isso vão complicando a vida das pessoas, das minhas famílias, do pessoal que já passaram a ser complicado até antes da minha filha e meu filho nascer, tá entendendo?
tá entendendo? E depois foram complicando a minha filha e meu filho. Ou como, por exemplo, a usurpadora, alma gêmea, cuidado com o anjo. São muitas e muitas. Mas eu sempre sou assim. E muita, é que nem o rei do gado, tá entendendo? Rei do gado. É minha a fazenda da Araruna. A fazenda Araruna. Ó, é minha, mas assim, tem dono, tá entendendo? Mas eu acho que ela, gente daqui, queria tomar Araruna. Mas só que vão mexer com gente muito perigosa, tomando Araruna. Porque eu não sei se a Araruna tá no segredo da minha história do rei do gado, ou se a Araruna é do meu pai Silso com a minha mãe Aurora, tá entendendo? Que no qual tá no segredo da minha história de sim a moça. Eu acho. Eu nunca fui filha da mulher do Marconi da Lília, não. Nunca fui, não. Tá entendendo? Então essa que é a verdade. Porque as minhas estrelas estavam se apagando. Estavam deixando de brilhar. Porque elas querem brilhar com a ajuda deles. Mas para isso, tinham que fazer as pessoas acreditar que eu era imunda e suja para que a humanidade inteira fosse imunda e suja, igualmente as minhas estrelas deixassem de brilhar. Agora me diz, que tipo de brilho que essas cafetinas têm?